No episódio especial de hoje, iremos falar sobre transformações e recomeços, onde iremos trazer experiências e vivências sobre a vida das pessoas quando um obstáculo aparece e como que você consegue dar a volta por cima e conseguir achar um novo caminho. Olá a todos, me chamo Cauane. Boa noite, gente. Eu me chamo Yasmin. Somos alunas do 2º ano de Publicidade e Propaganda aqui da FEMA. Iremos apresentar o episódio de hoje. No Bastidores temos a Júlia e a Poliana. Somos integrantes da agência Influiver e iremos apresentar o InfluCast, um podcast que fala de tudo e de todos. Isso aí. E hoje a gente trouxe a nossa convidada, minha mãe, inclusive, a Tassi. Mãe, pode se apresentar. Oi, boa noite a todos. Meu nome é Tassiana Soares, mais conhecida como Tassi. Tenho 38 anos, sou casada há 22 anos exatamente hoje. Sou mãe de 3 filhas. A Yasmin está aqui com a gente, de 20 anos. A Isadora, de 14 anos. E a Elisa, de 5 anos também. É um prazer estar aqui. Mãe, pode falar um pouquinho sobre o que você faz? Eu gosto de falar que eu sou multifunções, não gosto de fazer uma coisa só. Eu gosto de estar sempre ativa para lá e para cá. Eu sou cabeleireira, trabalho com noivas, madrinhas, debutantes. Também a gente tem um açaí delivery na cidade de Tarumã, que já está quase 6 anos aí, a gente está quase 6 anos nesse ramo. Também estou terminando minha faculdade de pedagogia e estou correndo. É isso que eu gosto de fazer, correr para lá e para cá. Bom, e aí hoje a gente vai falar, um pouco sobre a experiência da minha mãe. A gente vai falar sobre o câncer de mama que ela teve. Como que você descobriu o seu diagnóstico? Como foi para você? Quem que estava com você quando você descobriu? A minha avó, a minha avó materna, ela já teve câncer de mama. Então, depois dos 35 anos, eu sempre comecei a me observar diferente, assim, toque debaixo de chuveiro, na mama e tal. Meu pai também teve câncer, então a gente sempre ficava ali, mas nunca tão preocupados assim, porque a gente acha que vai acontecer com todas as pessoas, menos que a gente. E eu estava debaixo de chuveiro e foi num toque, debaixo de chuveiro que eu percebi um nódulo na minha mama, esquerda. Mas ali eu achei que ia ser uma coisa que ia voltar. Depois que eu operei da minha 3ª filha, o meu ciclo mudou muito. Então eu achei, vou esperar, um ciclo vai, um ciclo vem. E o nódulo continuou ali. Dali eu fui fazer uma ultrassom e eu costumo falar que depois dessa primeira ultrassom nunca mais eu parei de fazer exames. E quem que estava com você quando você descobriu? Depois da minha ultrassom, eu fui orientada pelo médico a fazer uma biópsia, porque a minha primeira ultrassom já foi BIHARDS 4, Então, precisava fazer uma investigação maior com uma biópsia. E quando eu pegou o resultado, eu estava na minha casa, só eu e a Isadora, minha filha do meio. E o meu esposo me ligou e naquele dia ele mentiu para mim, falou que não tinha pego o resultado, que na verdade que tinha pego, mas a gente ia abrir juntos. Abrindo ali, ele chegando em casa e a gente abrindo o resultado. Foi bem difícil para mim e eu só conseguia falar, Deus me ajuda, Deus me ajuda. E com tantos projetos ali feitos já, meu medo era ter que interrompê-los naquele momento. Mãe, e fala um pouquinho pro pessoal como que era a sua vida antes de descobrir o diagnóstico, assim, a Tassi. O que mudou para você, assim? A Tassi, o que mudou hoje para a Tassi é assim, eu sou evangélica, eu sirvo a Deus há mais de 20 anos na congregação e eu vi já muitas coisas que Deus operar na nossa vida. Mas eu sempre achava assim que eu queria ver o extraordinário. Não que Deus ele não faça o extraordinário, sim, ele faz. Mas depois do diagnóstico eu consigo ver assim Deus nos mínimos detalhes. Até quando eu abro a janela e eu sinto o vento no meu rosto, eu falo, Deus está aqui comigo. Você sentiu que antes do diagnóstico, depois que você descobriu o diagnóstico do câncer, você conseguiu
notar na vida as coisas simples. As coisas simples. O cantar de um pássaro, que às vezes na correria, eu sempre falava que o dia para mim precisava ter 72 horas, que 24 era muito pouco. Hoje não. Hoje não, é um dia de cada vez. Tá, se antes de começar o tratamento do câncer, qual foi, assim, o seu maior medo? Quando o meu maior medo foi de eu não conseguir fazer as coisas que eu fazia. Porque quando eu tive o diagnóstico, eu pensei muito no meu pai e em tantas pessoas que sofrem com essa enfermidade e não conseguem ter a sua rotina como tinha antes. Então, como eu estava no final de uma faculdade, a minha família, além de eu ser uma mulher empreendedora, eu tenho 3 filhas, eu tenho um esposo, a gente trabalha junto. Então, a minha família precisava de mim, precisa de mim. E então, o meu medo era eu ter que parar e não conseguir continuar com tantos planos que eu tinha. É claro que a gente dá uma pisada no freio e vai mais devagar, mas graças a Deus eu consegui continuar com tudo que eu fazia antes, assim, mais cautelosamente, mas eu consegui fazer. Quando você começou o tratamento, quais foram, assim, o protocolo, o que você teve que fazer, como que foi esse tratamento? Quando a minha médica, ela falou para mim, ela falou, Tás, nada vai mudar. Ou você vai operar primeiro e trata depois, ou você trata primeiro e opera depois. Aí ela me falou que tem um exame que chama imunohistoquímico, que ele te dá o sobrenome do tumor. Eu já sabia que eu tinha um tumor, carcinoma, positivo para câncer, mas a gente não sabia qual protocolo ia ser. Foi aí que o imunohistoquímico veio e eu fui diagnosticada com HER2 positivo. Então, a ideia inicial, o protocolo inicial era tratar primeiro. Então, foram 16 sessões de quimioterapia, sendo 4 vermelhas, né, que a gente fala, e 12 sessões de quimioterapia branca toda semana. Assim, qual foram os efeitos colaterais mais difíceis para você, que mais te marcou? O que mais me marcou foi a perca da sobrancelha, agora, nesse tratamento da quimioterapia branca. Eu chorei bastante do meu cabelo era bem comprido, mas eu acho que, assim, por mais que o cabelo eu sofri, mas a perca, assim, da sobrancelha me marcou bastante, assim, porque parece que ali naquele momento eu já não estava me reconhecendo como eu era antes. Mas de efeitos, assim, de dores, assim, eu tive muita ferida na boca, bastante, tenho até hoje, porque faz 15 dias que eu terminei o tratamento de quimioterapia. Até hoje, agora nesse momento mesmo, eu tô ainda com feridas na boca. E a fraqueza, assim, porque como eu sou muito acelerada, eu queria fazer, mas o meu corpo pedia para parar. Mas eu sempre respeitei, eu sempre parei, não, esse momento agora eu vou deitar. E eu ia deitar, eu descansava mesmo. Mãe, agora fala um pouquinho pra gente como que eram as semanas das químio, como que era antes de você fazer a químio e depois das químio, como que você ficava? Como eu iniciei o meu protocolo no mês de final de novembro, começo de dezembro, eu peguei as festas, então as químios vermelhas demorou mais um pouco para terminar. Mas era assim, eu levantava de manhã e já aquela ansiedade, porque cada vez que você vai, você pensa, nossa, da outra eu não passei tão mal, vai que desce eu passo, ai meu Deus, me ajuda. E as 12 quimio branca, uma vez uma amiga minha me falou, Tassi, esquece tudo, como é toda semana, seu corpo às vezes não vai dar tempo de se recuperar, mas esquece tudo. Dorme se você quiser dormir. Então, tipo assim, eu nem via a hora passar. Eu dormia muito. E quando eu chegava na minha casa, eu já chegava dormindo. Dormia. Quando era umas 4 horas da tarde, eu levantava, tomava um banho, comia alguma coisa, aí eu ia para a vida de novo. Então, essa dica eu peguei dessa amiga minha que faz o tratamento também com a gente lá no hospital.
Tassi, deixa eu te perguntar, o que seriam essas químio branca e vermelhas? Poderia nos dizer? A gente dá esse nome, eu não sou muito de pesquisar, porque eu acho que quanto mais eu pesquiso, mais eu fico. Então, eu não sou muito de pesquisar. A vermelha, porque realmente ela é vermelha. A diferença tem os pós, né? Os preparo antes da químio, que são antialérgico, remédio para estômago e tal. E ela é vermelha. Ela tem que correr em 10 minutos no seu organismo. Isso eu sei porque as enfermeiras me falaram. Então, o que demorava mais era os os antialérgicos, os remédios para estômago. As brancas é que ela é branca mesmo, ela é transparente. Porém, ela vai dentro de uma máquina, a minha. Eu sei que a minha, se eu não estiver enganada, é uma só, que chama Paclitaxel. Se eu não estiver enganada com o nome, mas é mais ou menos isso. Diferente da vermelha, que ela é direta, ela só vai numa máquina. Então, ela pinga certinho em 1 hora, corrido, para você tomar ela. Essa é a diferença. Sim. Mãe, e quando você fazia as químios, você evitava comer algumas coisas? Nas primeiras químios, que foram 4 sessões, né, de químio vermelha, então eu evitava comer algumas coisas por causa que meu estômago sentia muito assim, e como muita ferida na boca. Não é porque não pode comer, é por conta das feridas, às vezes dor no estômago, então eu evitava de comer. E durante a químio vermelha, a gente toma também uma injeção, que é intramuscular, que ela dá uma animada no seu organismo, assim. Era o que eu entendi o que a médica falava. Ela dá uma arribada na sua imunidade para você ir aguentando a próxima, e a próxima, e a próxima. Bom, receber um diagnóstico assim muda a vida de qualquer ser humano. Verdade. E isso impacta muito nas nossas vidas. Eu queria te perguntar, quem é que estava ali com você, ou algum evento que fez diferença quando você recebeu esse diagnóstico, algo que te marcou? Quando eu recebi o diagnóstico, meu marido veio e quando eu abri a porta, ele estava com a minha sogra e com a minha mãe, e eles já estavam chorando. Então, naquele momento, eu já tinha entendido que a biópsia tinha não dado muito legal para mim ali naquele momento. E como eu tinha dito no início, né, eu chorei muito e eu só falava: Deus me ajuda, até onde eu vou, né, até onde eu vou conseguir. Mas as pessoas me falavam muito: mas você é forte, Tassi, você vai conseguir. Mas eu não sou forte. O forte que estava sempre comigo e está até hoje. Então, por isso que eu consegui passar, porque é um tratamento difícil. Ah, Tassi, mas você está sempre com um sorriso no rosto, você não parou suas coisas. Não é a minha capacidade, não, mas é a misericórdia de Deus na minha vida sempre. Desde a descoberta ao fim do tratamento, o que você considera que foi mais importante na sua vida, que mais te impactou? O que foi mais difícil para mim foi o tempo, de pensar, são 16, e aí, então, me marcou porque, assim, há um tempo determinado para todas as coisas, e não tinha como eu pular esse tempo. Então, o tempo é hoje, é agora. Então, o que eu me falava assim, amanhã eu vou fazer isso. Então, o que marcou é isso. Não, Tassi, o tempo é agora, é hoje. Amanhã a gente vê, se ele chegar, amanhã a gente vê. E é o que eu aprendi e o que me marcou. De você esperar, você ter que aceitar o tempo das coisas, do processo. E quantas vezes lá na sala de químio eu ficava olhando o relógio e depois que essa amiga minha me falou, Tassi, relaxa. Eu só lembro que eu entrava assim e eu falava, nossa, já acabou. Então, o tempo passava, eu não via, e daqui a pouco já era outra quinta. Então, nossa, não deu tempo de fazer hoje, amanhã já vai chegar, eu já vou fazer. Não, e o tempo é o tempo certo, é hoje, é agora. E o que te ajudou a ficar firme, assim, que te dava força? Por exemplo, você tinha que ir um dia de cada. Como que era para você passar um dia de cada durante o tratamento? O que me dava força é vocês, filha.
Foi igual eu tinha dito no outro vídeo. Às vezes eu falava assim, eu não vou levantar. Eu mereço ficar aqui porque eu tô mal. E aí eu olhava as meninas e falava assim, não, elas merecem que eu levanto. Meu marido merece que eu levanto. Eu mereço levantar. E jogava uma água na cara, passava a mão na minha careca e lutava. Mas da onde, eu vou repetir de novo, da onde vem essa força, assim? Primeiramente Deus e a minha família. E um dia ela chorou e falou, mãe, e agora? Como que vai ser? Eu falei, não, para a sua vida. Né, filha? Você vai sair com seu namorado, você vai para sua faculdade, você vai sair com seus... Porque eu não vou para a minha vida. Eu não vou. Eu vou continuar fazendo o que eu conseguir. Então, filha, não para a sua vida. Porque nós vamos vencer essa juntos. Não foi, filha? Foi. E então aí, ainda tem um longo prazo aí, eu vou operar ainda tem, às vezes, radioterapia, mas não tem problema, um dia de cada vez. É em momentos como esse que a gente vê que, enquanto a família, pessoas que gostam da gente, que a gente gosta, são importantes para a gente continuar lutando e ser persistente, procurar uma luz no fim do túnel. Exatamente. E eu conheço minimamente a família de vocês e dá para ver o quanto vocês são carinhosos. A Yasmin, a gente convive com ela, sabe? O quanto a criação dela é boa. Então dá para refletir nela a boa mãe que você é. E o que foi bom também, né, mãe? Porque com tudo isso, eu achei assim que foi um momento que a gente teve que se unir muito. Um tinha que estar bem para o outro estar bem. E a amizade. Eu achei assim que a amizade veio muito assim em cima de você para te acolher, para estar ali. Foi. Então a gente viu muito o amor das pessoas. Sim, foi muito assim. Quando eu recebi o diagnóstico, já veio um grupo, ainda chama Oração pela Tassi. E quantas pessoas eu ouvi falar, nossa, há muito tempo eu não orava, eu não buscava Deus de forma nenhuma. E quando eu vejo, eu tô orando, eu falo, vou orar pela Tassi. Na verdade, eu tô orando, eu até esqueço do ser Tassi, e eu tô orando por mim, pelas minhas causas, pelas minhas coisas. Amizade muito forte, assim, muita gente, assim, junto comigo mesmo, alguns de longe, outros de mais perto, alguns só na mensagem, outros pessoalmente, mas, assim, as pessoas certas Deus colocou no meu caminho, assim. Tassi, deixa eu te perguntar, tem algum caso de câncer, assim, na sua família que dizem que é hereditário, essas coisas? Você já esperava ou passou na sua cabeça passar por isso? Então, quando teve o diagnóstico da minha avó, a minha tia também, irmã da minha mãe, ela está passando pelo mesmo processo que eu, só que diferente de mim, ela operou primeiro. Mas eu nunca pensei, a minha tia foi diagnosticada primeiro que eu, meses antes de mim, mas nunca pensei assim que poderia, mesmo tendo na minha família tão próxima assim, minha avó e a minha tia, né? E quando eu tive, né, esse diagnóstico, existe um exame, eu estava até vendo esses dias que foi aprovado pelo SUS, que é o teste de genética. O SUS ele tem 180 dias para disponibilizar. Hoje eu já li que em alguns estados, não são todos, porém já é um grande avanço. E eu fiz esse teste de genética e não, o meu câncer ele não é hereditário. Eu não tive, a médica me falou, eu não tive por conta da minha avó e da minha tia. Teve que acontecer comigo. E esse teste de genética me ajudou até me aliviar em questão das minhas filhas. Porque se tivesse uma mutação genética e fosse hereditário, eu teria que retirar da outra mama também, já numa cirurgia só. E a Yasmin, por exemplo, que já vai fazer 21 anos, ela já teria que desde já fazer um acompanhamento.
Mas como o meu teste de genética ele não deu positivo para mutação, positivo para hereditariedade, a gente está mais tranquilo em questão principalmente das meninas e do meu protocolo de tratamento também. É que como você é mãe de 3 meninas, imagino o quão preocupado você ficou. Se era hereditário, se elas vão sofrer, passar por isso também. Exatamente. Eu imagino como que não deveria estar o seu coração como mãe. Embora o câncer de mama, ele também é possível ter em homens, minimamente. É uma taxa bem reduzida ali, de 1% dos casos de mama no Brasil, mas mesmo assim é algo preocupante, porque são muitos casos de câncer de mama. O câncer de mama, ele está ali entre um dos maiores cânceres que atinge a população brasileira, mais ligada às mulheres. Então, é algo muito que temos que assusta, dar importância. Isso. E também saber conhecer o seu próprio corpo, que nem você falou, que você apalpou, descobriu um caroço, nódulo, né? E foi atrás. Isso é muito importante, porque muitos às vezes falam assim, tu vai sumir, ou não é tão importante, mas é algo diferente no seu corpo, vale a pena você correr atrás, porque por mais que não seja alguma coisa, você vai estar com a mente aliviada, aliviada. né? Vai aliviar. Mas Exatamente. ainda, a minha mãe ainda demorou um tempinho, que ela sentiu um nódulo, né, mãe? Eu senti um nódulo demorou mais ou um menos em tempo ainda maio. pra você ir buscar, a saber o que era. Acho que foi em setembro, outubro, quando eu fui buscar mesmo. E é sempre bom, né? Tem que fazer. Tem que fazer. Porque a gente, é igual você falou, né? A gente se conhece. Então, a gente fala, nossa, isso aqui não estava aqui, de repente tá, né? Então... Quando você olha para a Tassi de agora e para a Tassi de antes do câncer, o que você vê, assim, de diferente? Em relação a mim, Isso. fisicamente, total, né? Fica aqui aquela espera, o cabelo vai nascer, a sobrancelha vai nascer, vou... Agora, quanto a sentimento, a coração, emoção, foi igual eu tinha dito antes, um dia de cada vez. As pessoas mais próximas a mim, eu quero estar junto, cuidar, eu quero amar incondicionalmente. Mas se ama mais hoje, é hoje, é agora, eu amo agora, é demais, eu quero cuidar, eu quero estar junto, eu quero ser a melhor pessoa para eles e quero que eles sejam as melhores pessoas para mim. E o que eu falei antes, os detalhes. Mágoa, não quero guardar, eu quero esquecer. Me magoou hoje, não tem problema, passou. Essa é a Tassi que eu quero ser a partir de um diagnóstico de câncer. E estar preparada para tudo, assim, porque é igual eu tinha dito antes também, o forte está sempre comigo. Você sentiu assim que o que mudou você de a Tassi de antes e a Tassi de agora, porque você teve que aprender, né? Porque você era muito aceleradona e isso fez você acalmar. Você teve que respeitar o tempo, você teve que ficar tranquila. Vamos fazer uma coisa aqui, vamos terminar ela, depois a gente faz outra, não dá para fazer tudo. E aí foi onde você percebeu a importância dos mínimos detalhes. Dos detalhes. Das dos pessoas ali. É. Mãe, vamos fazer rapidinho um bate e volta. A gente vai falar uma palavra e você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. Família. Minha base. Uma esperança. A cura do câncer. Para todos os tipos de câncer. Um orgulho. De mim. Venceu. Acabou as químicas. Terminou. Mim. Uma força. Deus. Cura. Todos os dias. Não é só sobre doença. É todos os dias uma cura. Bom, Tassi, foi um prazer ter você aqui com nós.
Queríamos agradecer você compartilhar suas experiências com a gente e ter você aqui foi um privilégio, ver a sua história assim de pertinho. E eu queria abrir esse espaço para você se despedir. E antes dá um conselho também, às vezes para uma mulher, alguém que esteja passando pelo mesmo processo que você passou. Pode falar. Você que está aí, está começando, está no meio ou no final de tratamento, o que eu tenho para te falar é que há um tempo determinado para todas as coisas e que às vezes dói psicologicamente, dói fisicamente, mas passa. Se une às pessoas que estão à sua volta, sua família, seus amigos, se apega com Deus, com eles, e que nada como um dia após o outro. E eu sempre gosto de ter uma frase, que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E é isso. Agradeço a oportunidade de estar aqui, contar um pouquinho para vocês como foi a minha experiência, como está sendo. Foi como eu tinha dito antes, ainda tem um caminhozinho aí, mas quero agradecer a oportunidade de estar aqui, as meninas aí do InfluCast. A gente também agradece você, mãe, por você ter aceitado vir daqui, a produção, a Cauane, foi um prazer. Terminamos por aqui, espero que tenham gostado do episódio de hoje. Peço para que vocês sigam a FEMA nas redes sociais, principalmente no YouTube, na FEMA aqui de Assis, e no Spotify, o FemaCast. Espero também que vocês sigam a agência Influiver no Instagram. Beijinhos, tchau, tchau!